Boa tarde. Boa tarde. Então vamos retomar nosso seminário e a mesa agora à tarde vai ser o trabalho da psicologia na comunidade indígena. Psicólogos, psicólogas do DICEI, que é o Distrito Sanitário Especial Indígena. Então, nós iniciamos, vamos chamar a psicóloga Monay Larissa de Souza, que é especialista em atenção básica e em saúde da família pela UFMS Fiocruz. Uma salva de palmas para a nossa psicóloga. Então, na sequência, vem a Deise Heloíse de Macedo Peise, que é especialista em psicoterapia de orientação psicanalítica pela UCDB. Por favor. E a psicóloga Karina Paranhos de Lima Carneiro, que é especialista em saúde indígena pela Unifesp e especialista em saúde mental pela Fiocruz e, conforme foi falado hoje pela manhã, tem uma atuação também no DICEI Alto Rio Solimões. Então, psicólogas, cada palestrante tem em torno de 20 minutos para falar e depois nós vamos abrir para as perguntas. Obrigada, Giovana. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer, tá, Giovana, em nome de todos os profissionais que estão aqui hoje, que trabalham com a gente, né, na saúde indígena. Estão todos do estado aqui. Agradecer também a Fabiane, que fez o esforço, né? Todos nós estamos reunidos. E agradecer mais uma vez o convite do CRP, você representando ele, né, por mais uma vez contribuir. Obrigada, viu? Então, vamos lá. Bom, é uma breve caracterização do polo onde eu atuo, que é na região de Amambai. Então, a Fabiane já bem explicou pela manhã que existe o distrito, que é o DICEI, aqui em Campo Grande, e existem nas áreas em que existem a população indígena, os polos base, né, que é onde nós, profissionais, estamos lotados. Então, em Amambai, a segunda maior população indígena do estado, com 12.864 indígenas. Vale ressaltar que esse número, esse dado aí, é do Sistema de Atenção à Saúde Indígena, SIASE, que é alimentado e também manuseado por nós da saúde, profissionais de cada polo fazem esse trabalho. Então, esse número pode ter alguma oscilação, não é um número bem preciso, tá? Então, pode oscilar um pouco para mais ou para menos. Os municípios que, no caso, eu atuo é Amambai, Aramoreira e Coronel Sapucaia. São 3 etnias, Guarani, Yandeve e Kaiowá, 5 aldeias e 2 acampamentos. E no polo existem 6 equipes multidisciplinares de saúde indígena, que é composta por agente de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente indígena de saneamento, dentista, auxiliar de saúde bucal, nutricionista, psicólogos, assistentes sociais e farmacêuticos, tá? Então, essa é a aldeia, no caso, que o Polo Amambai atende. Vale lembrar que são territórios demarcados, tá, pela FUNAI. No caso, nós não atendemos fora desse território. Existem aquelas áreas de conflitos que ainda estão, né, em processo de demarcação de terra. E, no caso, quando existe autorização da justiça, por lei, aí nós entramos para fazer o trabalho. Então, aí nós temos a aldeia Amambai, com o maior quantitativo, a aldeia Limão Verde, Guaçuti, a aldeia, só para vocês situarem, Amambai, Limão Verde e Jaguari, fica no município de Amambai. Já Guaçuti, no município de Aral Moreira. Taquapiri, acampamento Curuçuambá, no município de Coronel Sapucaia. E o acampamento Guaiviri também em Amambai. Bom, com relação ao nosso trabalho, né, enquanto psicólogo, como que eu trabalho com os povos indígenas, né, qual a nossa atuação, o que a gente faz, né, tudo isso, existe um ponto de interrogação, principalmente quando você chega no local e fala, eu trabalho com os povos indígenas. A primeira coisa que o pessoal vem à cabeça é trabalhar com a FUNAI, né, que é uma coisa que eles, na verdade, já colocam mesmo no mesmo balaio. Às vezes a gente tem que explicar, sintetizar a diferença da saúde, da atenção básica, principalmente, né. Então,
ao profissional da psicologia, ele tem que desenvolver suas ações, né, pautadas nas diretrizes da política de atenção integral às populações indígenas, né, e também vinculadas ao nosso código de ética, né, da profissão. Então, é uma atenção básica e primária, tá? Então, algumas atividades, elas são realizadas em conjunto com os profissionais. Nós nunca estamos sozinhos. Então, temos assistentes sociais, que no caso do Polo de Amambai existem 2 assistentes, tá? E outros profissionais, como nutricionista, dentista, equipe de enfermagem, médico, né? A gente tenta fazer o possível para integrar essa equipe e trabalhar em conjunto em prol da queixa do usuário, da necessidade que aquela comunidade precisa naquele momento. Então, o principal requisito, que ao meu ver eu vejo, eu estou há 5 anos trabalhando com os povos indígenas no município de Amambai. Eu vejo que o principal requisito é integralidade entre as equipes de saúde, que o profissional tem que se integrar, não consegue fazer nada sozinho, né? Essa junção entre eles, intersetorialidade. O acolhimento é essencial para o indígena, principalmente para o Kaiowá, né? Que tem já uma posição mais introspectiva, né? Ele é um pouco mais silencioso, você precisa ganhar confiança nele. Não é fácil, às vezes, principalmente quando você é novo em determinada área. E também a interculturalidade, que, querendo ou não, ambos estão atrelados, né? E a escuta qualificada, que o profissional psicólogo ele tem que estar capacitado para isso, porque muitas vezes ele está em um determinado trabalho ou na unidade básica de saúde, que aquele profissional ele não está vendo, que aquele usuário ele só está lá para ser escutado, ele só quer uma atenção e precisa dessa escuta qualificada. Então, o psicólogo precisa ter isso mais do que nunca essencial para trabalhar com o público indígena. Bom, aqui só um organograma para a gente poder sintetizar um pouco melhor o nosso trabalho, né? Que envolve vigilância epidemiológica, prevenção e promoção de saúde, é um dos nossos principais focos, tá? E a intervenção e pós-venção. Então, nós temos ali 2 tipos de atividade, que são as comunitárias e as individuais. A grande maioria das nossas ações comunitárias são oficinas, rodas de conversa, palestras e os grupos. O grupo, geralmente, nós fazemos projetos, né, de intervenção e encaminhamos ou escola, tá? Ou então, por exemplo, para uma determinada área, né, com mulheres específicas, e ali tem o foco. Famílias de risco, gestantes, jovens, agentes indígenas de saúde, que também é o nosso foco de trabalho. Ele é profissional como nós, faz parte da nossa equipe, mas ele é inserido na comunidade. Então, ele precisa também, né, nós, enquanto profissionais, precisamos trabalhar com esse público. Professores e estudantes, né? Com relação às famílias de risco, muitas vezes, como que a gente chega até isso, né? A gente tem que sintetizar o que são álcool, violência, drogas, tá? Conflitos familiares, e nós tentamos fazer o possível para fazer o projeto terapêutico singular, que a Fabiane já explicou na apresentação dela anterior, né? Para que a gente possa delimitar um norte, trilhar um caminho, né, necessário para cada família que tem sua especificidade. Tá? E as atividades individuais, elas são voltadas a orientações psicossociais, acompanhamento de casos, intervenções breves e identificação de casos. Com relação a nós, o trabalho do psicólogo é totalmente diferente daquele set terapêutico que nós costumamos encontrar na universidade, né? Então, o psicólogo que atua com os povos indígenas, ele precisa se despir de tudo isso, né? Esquecer de tudo aquilo que é voltado, porque muitas vezes na nossa graduação a gente é preparado para clínicas, né? Ou então para a escola, instituição organizacional, né? E no caso, com os povos indígenas, você precisa esquecer de tudo isso um pouco e construir junto com ele. Se é necessário sentar no chão, você vai sentar, né? Se for necessário ganhar a confiança dele, tomar chuva, você vai tomar. Então, o rol, a maneira como se trabalha é totalmente diferenciado, né? E o nosso grande público de atividade individual, das nossas intervenções individuais, são os adolescentes, né? E é interessante que o adolescente, a partir do momento que ele sabe quem você é, sabe qual é o seu trabalho, porque existem as escolas dentro das reservas indígenas. Então, tem escola estadual e municipal. A partir do momento que você começa a trabalhar com essa escola, ele já te conhece e começa também a te procurar.
Eles procuram para uma orientação relacionada à sexualidade, a doenças da ST, HIV, porque o nosso trabalho em escola geralmente é educação e saúde. Então, o público adolescente é muito focado. Ele, além de nos procurar, a gente também tenta fazer o possível para fazer essas intervenções nas escolas. Mulheres, homens e crianças. Dentre desses públicos de atendimento individual, o que menos nos procura são os homens, né? Até porque, por conta de todo o programa, a gente sabe que acaba se deixando um pouco de lado, inclusive a gente sempre tenta fazer o possível de envolver o público idoso e também masculino, né? Porque muitas vezes o programa, o Ministério da Saúde, preconiza muito saúde da mulher, saúde da criança, né? E a gente tenta fazer o possível para chamar também esse usuário para vir ao curso, tá? Bom, com relação à Mambai, essas são as principais situações de risco, né, de intervenções que o psicólogo ele atua. Então, o que mais a gente encontra lá de queixa, né, de situações para intervenção é o uso abusivo de álcool. Tá? A gente sabe que a região de Amambai ela é muito próxima de Pedro Juan Cavaleiro, né? Ponta Porã, que faz divisa, né, sempre com o Paraguai. E, infelizmente, a aldeia acaba sendo, assim, estratégia, manejo, né, para que entre, muitas vezes, essa bebida, né, drogas ilícitas também. Existem indígenas que acabam se envolvendo com esse tipo de problema. E temos Coronel Sapucaia, que é 40 quilômetros de Amambai, que faz divisa com o Capitambá, né? Nós temos a aldeia Taquapiri, que os índices são altíssimos de uso abusivo, né, do vício com relação ao álcool, a maconha, temos adolescente, aquele caso de irmos fazer visita, apenas uma visita de acompanhamento de uma família, e ver familiares relatar que o filho tinha ido para o Paraguai, para uma fazenda de Paraguai, colher maconha. Né? Então, infelizmente, isso é uma realidade nossa lá, e que reflete, né, o nosso trabalho enquanto saúde. Resistência frente ao processo de internação, com relação muitas vezes a pai, mãe, às vezes não consegue compreender a real situação muitas vezes de uma criança, a necessidade dessa internação, porque é necessário não ir muitas vezes com coisas prontas, né, para o indígena. É necessário você ganhar confiança e explicar o motivo pelo qual está se passando o processo de doença. Né? Então, tudo isso a gente tem que desconstruir aquilo que já está pronto para levar para ele e fazer junto, em conjunto, junto com os rezadores, lideranças, agentes de saúde, para poder entender essa realidade que ele está, né, que ele vive, e a gente poder explicar de uma maneira mais clara, né, e objetiva também para ele. Tentativas de suicídio, infelizmente a Mambai tem um dos altos índices, né? No ano passado, se não me engano, nós fechamos com 17 casos de suicídio. E entre os casos de tentativa de suicídio, nós entramos em ação, né? Muitas vezes é chegado para nós pelo agente indígena de saúde, que eu costumo dizer que é os nossos braços, né? Pernas, enfim, para que chegasse a informação para nós, pela equipe de enfermagem, porque nem sempre nós estamos na UBS, né? Agora nós somos 3 psicólogos e a gente faz teve uma redivisão das áreas para a gente poder atender melhor. Então, muitas vezes o caso chega para nós por iguais, pela equipe, ou muitas vezes familiares nos procuram para trazer um caso de tentativa de suicídio na família. Então, nós entramos com a intervenção breve, focal, tá? O acompanhamento, visita domiciliar, como eu já mostrei anteriormente, né? A importância da visita, de você chegar até o local em que ele vive, poder falar que veio ali a importância dele, né? Então, ganhar confiança, falar que muitas vezes ele não precisa procurar até o OBS, porque existem casos especiais que a gente precisa chegar até o usuário sim, né? E esse é um dos casos. O uso abusivo de drogas lícitas, ilícitas e solventes, que infelizmente a Mambai e o Verde é próximo da cidade, e eles saem à procura de solventes, como cola, né, tina, tem indígenas que fazem esse uso. Violências, ultimamente a gente está com muitos casos relacionados à violência doméstica, né? E muitas vezes as mulheres procuram primeiro a unidade básica para fazer o primeiro atendimento médico, e a partir daí então a gente entra em ação para fazer esse acompanhamento, né? Fazemos também a notificação de violências pelo SINAM, que pode ser feito por nós ou por qualquer outro profissional da saúde, e o acompanhamento sistemático
da mulher que sofreu violência. A mesma coisa com violência física e sexual, tá? Nós fazemos esse mesmo caminho. Conflitos familiares, brigas entre famílias, entre o mesmo núcleo, né? Muitas vezes as casas são muito próximas entre as famílias e elas acabam tendo algum desentendimento, né? Nos procuram também, uma das situações, resistência ao tratamento de saúde e também o acompanhamento psicossocial aos pacientes que já, né, foram diagnosticados pelo psiquiatra, pelo médico especialista com transtorno mental e também as suas respectivas famílias, né? Então, atualmente, desde o mês passado, né, Karina, nós começamos a fazer uma mudança de reuniões com os pacientes e as suas famílias para ir até o UBS e a gente fazer um acompanhamento multidisciplinar, que é o mais assim, essencial. Então, nós percebemos essa necessidade, a partir do mês de julho, começamos a fazer com nutri, enfermeiro, médico, farmacêutico, os pacientes, né, tem casos que não conseguem sair das suas casas, que possuem, né, uma dificuldade para se socializar, né, que tem casos assim com relação aos transtornos mentais. Então, a gente vai até o domicílio. Mas nós começamos a fazer essa reunião para poder acompanhar mais sistematicamente esse paciente. Porque o número de Amambai de casos é muito grande de indígenas que fazem uso de psicotrópico, né? Então, muitas vezes, por uma questão até clínica, o médico da UBS já passa um ansiolítico, um antidepressivo, então ele acaba já fazendo uso muito cedo. Tá? E, entre algumas das outras queixas, é a negligência, né? Com relação aos filhos, no questão daí entra também em jogo a assistência social, né? Às vezes maus tratos, a falta de questão de negligência, né? De acompanhar, de não aceitar, muitas vezes a criança fica sozinha em casa, então também é um foco nosso e a educação também é saúde. Bom, os locais nossos de atuação, o Polo Base, também a gente pode fazer uma orientação prévia lá, que é um local onde a gente se encontra e se desloca até as áreas, as reservas. A CASAI, que é um serviço ambulatorial, Casa de Saúde do Índio, é um local de passagem, em que o indígena pode chegar até lá, por exemplo, eu vou viajar para Campo Grande, que é um local de referência. Lá ele vai pernoitar, se alimentar e ser acompanhado até um outro local, ou então por um acompanhamento, né? Qualquer outro tipo de acompanhamento ele pode ficar na CASAI. Então também nós fazemos a nossa atuação lá. Hospitais de referência do município, nós também vamos até a unidade, né? Quando somos solicitados, ou até mesmo quando a equipe nos passa, olha, aquele paciente que você está acompanhando está no hospital. Então nós vamos até o hospital também. Na unidade básica de saúde, nas reservas, e também nas áreas que compreende, né, a atuação dos agentes de saúde, pelas visitas domiciliares e também todas as campanhas, né, e dos programas da saúde indígena. Pode ser preventivo, pré-natal, né, campanha de teste rápido, que nós estamos, né, de DST, AIDS. Nós também estamos lá para fazer a nossa atuação, seja ela individual ou então grupal. Com relação ao suicídio, que lá em Amambai, né, tem muitos casos de tentativa, então eu só fiz esse slide para explicar que o nosso acompanhamento é individual de tentativa de suicídio. Então pode ser feito no domicílio ou na unidade básica de saúde, tá? Ou até mesmo no polo base, se de repente chegou um caso lá na CASAI, também fazemos esse atendimento nesses locais, tá? De maneira breve e focal. Atendimento familiar, muitas vezes é necessário que o psicólogo e até mesmo o assistente social, a gente possa integrar mais essa família, muitas vezes a família está distante, precisa compreender a real situação desse paciente que tentou suicídio, para também poder estudar, fazer um projeto terapêutico singular, ou então um genograma familiar para verificar esses casos, quais foram, né, outros integrantes familiares que cometeram suicídio ou então tentaram, né? O acompanhamento sistemático e também a discussão com os outros profissionais da equipe, que é necessário trazer também, às vezes é necessário um psicólogo para trazer esses outros profissionais para olhar também com relação a esses casos, que muitas vezes é esquecido até devido aos programas, né, que o enfermeiro, o nutricionista, o dentista está ali para fazer. Então, muitas vezes a gente tem que fazer isso também. Então,
Então, tem alguns casos que nós fazemos o encaminhamento aos serviços de psiquiatria, que nós temos uma parceria com o Hospital Universitário de Dourados, tá? E, conforme a queixa apresentada, a gente encaminha para fazer uma avaliação mais apurada, tá? Acompanhamento também familiar, após o luto ou a perda, com relação ao suicídio. E aí, logo em seguida, acompanhamento de pós-venção, né? Até para a resolutividade dos casos, a gente continua, né? Ou para que não aconteça mais nenhuma tentativa com relação a isso. Se tiver a questão de identificação dos casos, recentemente em maio, o professor Reis, Fabiane, mas outros colegas, a gente fez o possível em Amambai para trazer a rede, que seria professores, rezadores, pastores, para poder nos ajudar com relação ao suicídio, né? Nessa identificação dos casos, porque muitas vezes chega só o nosso olhar, né? Só para nós, profissionais da saúde, mas trazer também esses outros profissionais para que, em conjunto, possamos diminuir esses índices, né, com relação aos povos indígenas. E a ficha de notificação também é necessário estar fazendo, que eu já bem expliquei. Bom, com relação à rede, esse organograma, só para exemplificar de uma maneira mais rápida como que funciona em Amambai. Em Amambai nós não temos o CAPS, a referência de Amambai é Ponta Porã, porém Ponta Porã também não consegue atender Amambai, e muito menos os indígenas, né, também, para fazer um trabalho voltado para uma terapia ocupacional, para algum trabalho, infelizmente nós não temos. E geralmente funciona lá, nós instalamos as CESAIs, Centrais de Saúde da Família, e que a gente precisa, né, descer toda essa rede com os outros órgãos, né, fazer toda essa intersetorialidade. Ao nosso ver, nós percebemos a necessidade de um CRAS indígena, a gente sabe que só tem em Carapó e Dourados, né, para a gente poder trabalhar melhor com relação a todas essas situações de risco que eu já expliquei. A rede de atenção psicossocial, porque ela não existe, né, aqui na Amambai, infelizmente não existe também. Um programa no município de saúde mental também não tem, em Amambai, né. Percebemos uma deficiência para os trabalhos e programas voltados aos dependentes químicos, né, e também não existe, né, o programa de saúde mental nos 3 municípios que a gente atua. Com os nossos avanços, nós percebemos um aumento da equipe, né, a gente conseguiu aumentar o número de profissionais para poder melhorar a rede, para melhorar o trabalho de atenção básica, tá? Fizemos também uma vez a cada 15 dias, na verdade, nós no Polo Base nos reunimos para fazer uma reunião, para discutir os casos, sugestões com relação a alguma estratégia que deu certo numa determinada área, para que a outra colega possa também poder ajudar, né, numa determinada queixa, situação. A potencialização e valorização da vinculação dos territórios também foi um avanço, e a proximidade também entre os profissionais da equipe, que possibilitou o melhor desenvolvimento e o trabalho em conjunto, em grupo, pensando no usuário. Só para ilustrar um pouco das nossas estratégias, essas são as nossas reuniões feitas pela assistente social, psicóloga que atua no Polo Base. Geralmente, a cada 15 dias nós nos reunimos. Essa é uma atividade feita em conjunto com a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres aqui de Campo Grande, do qual foi o ônibus para levar informações a respeito para a mulher, né, que muitas vezes é violentada, existe a violência doméstica. Foi feita uma divulgação, com banner, folders, onde procurar o serviço, onde fazer a denúncia, né? E nós fizemos uma parceria também para estar discorrendo sobre o assunto e passando melhores informações. Aqui são alguns grupos de jovens que nós realizamos, então muitas vezes na casa de alguém em sede, né, às vezes debaixo da árvore, numa mesa, a gente reúne os jovens de uma determinada área, né, para poder trazer temas voltados à saúde, educação, sexualidade, né. Aqui também outro grupo de jovens já na escola, fazendo uma dinâmica. Essas são as atividades feitas com os profissionais que atuam conosco. Então, muitas vezes a gente também faz projetos com relação à equipe, para poder também aproximar a equipe, trabalhar em união, em conjunto,
foto à esquerda são as visitas domiciliares, à direita, uma atividade de grupo com professores da aldeia Taquapiri. As palestras nossas de educação e saúde são feitas, como eu falei, em campanhas, né, ou na unidade básica, ou então em outras áreas dentro da aldeia. Aqui mesmo é um barracão social que tem dentro da aldeia Amambai, na foto à direita, em que a gente aproveita o momento, aproveita o ensejo para poder fazer também um grupo voltado à educação e saúde, de informação. Palestra de educação e saúde com estudantes na unidade básica de saúde. Palestra de educação e saúde na escola Limão Verde. E algumas capacitações que já realizamos, nós profissionais fizemos com os agentes de saúde, tá? Aqui só para exemplificar algumas produções dos próprios adolescentes, de alguns grupos, né, feito por nós, produção própria deles, depois de uma atividade, uma dinâmica, que eles mesmos puderam transmitir no papel, com imagens, algo que eles pensam, que eles sentem. Pode passar. Mais as visitas domiciliares, muitas vezes é assim, ó, às vezes não tem banquinho, fica em pé, tá? E assim a gente vai orientando, vai atendendo aquela família. Bom, era isso, a gente depois vai estar à disposição para qualquer dúvida, tá? Pergunta, obrigada. Gostaria de agradecer esse espaço para colocar um pouquinho da minha experiência dentro da saúde indígena. E eu acho muito importante esse tipo de discussão aqui, né? Porque é uma área que precisa ainda de muita discussão, de muito estudo, de muita pesquisa, né? Porque a maioria do material que a gente tem ainda é voltado mais para a população não indígena. Então a gente tem pouca coisa padronizada dentro da saúde indígena. Então a gente ainda precisa discutir muita coisa, precisa pesquisar muita coisa. E esses espaços são de extrema importância para isso, né? Até para estimular outros profissionais a conhecerem um pouco dessa realidade e quem sabe se juntar a nós. Eu estou locada no polo base de Paranhos, fica aqui no estado, divisa com o Paraguai. Já estou dentro da saúde indígena em torno de 3 anos e meio, mais ou menos. E lá no meu polo são 5 aldeias e um acampamento. Esse acampamento é uma área que ainda está em processo de demarcação. O número total da nossa população lá é de 4.821. Todos são divididos entre Guarani e Kaiowá. Nós temos Arroio Corá, que fica a 35 quilômetros de distância, aldeia Paraguaçu, com 45 quilômetros, aldeia Pirajuí, com 33 quilômetros, aldeia Potreiro Guaçu, que fica a 10 quilômetros, aldeia Sete Cerros, que fica a 56 quilômetros, e o acampamento Ipoí, com apenas 115 pessoas, né, 115 famílias, e 38 quilômetros de distância. Como já foi falado anteriormente, né, cada aldeia ela tem as suas peculiaridades. Por mais que elas estejam locadas na mesma cidade, cada aldeia tem as suas particularidades. Então a prática ela também fica diferente para cada tipo de aldeia. Porque, por exemplo, a aldeia Sete Cerros ela é a que fica mais distante da cidade. O acesso dura em torno de 1 hora de estrada, 1h30 para chegar até a cidade. Então, dessa forma, a gente encontra lá um ambiente menos violento, com acesso de álcool e drogas bem menor que as outras, o que também acaba reduzindo o número de violências, né, e outras intercorrências. Da mesma forma que a aldeia Potreiro Guaçu, que fica mais próxima da cidade, a gente já encontra esse número oposto. O número de violência, do acesso de álcool, aumenta por conta dessa facilidade no acesso. Nós temos lá no nosso polo 3 equipes, que são compostas por médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos de enfermagem. Dentro dos técnicos de enfermagem a gente tem 4 técnicos indígenas, né? Os agentes de saúde, que são todos agentes de saúde indígenas, eles moram na aldeia, né? E essa equipe volante, ela é composta por mim, psicóloga, e pela nutricionista.
porque a ideia, como são 5 aldeias, né, e apenas 3 equipes, nós 2 somos as únicas que atuam nas 5 aldeias e no acampamento. As demais ficam divididas entre as equipes, né, para fazer um trabalho mais rotineiro, né? E o nosso trabalho, ele é bem relacionado dentro da saúde integral da família, né? O que a gente busca não é apenas tratar o indivíduo que foi ali procurar o UBS por alguma situação, né? A ideia é trabalhar a família daquele indivíduo, né? Porque às vezes aquela única pessoa que procurou o UBS, ela é apenas o sintoma da família, porque a gente encontra hoje dentro das aldeias um sistema familiar com relações interpessoais muito fragilizados, né? A gente tem um histórico de suicídio muito alto, e nesses eventos que acontecem, a gente faz todo um inventário do evento, né? A gente faz todo um conhecimento do evento para poder seguir com a atuação logo em seguida, né? E a gente acaba percebendo que as famílias estão dentro da casa, mas ao mesmo tempo elas não se conhecem, né? A gente pergunta para o familiar o que a pessoa que tentou o suicídio ou que cometeu o suicídio, qual era a rotina, o que ele gostava de fazer, e são poucos os familiares que conseguem nos responder isso, né? Então a gente percebe um sistema familiar com relações bem fracas, né? O que de certa forma facilita muito o que acabe gerando outras situações problemáticas, né? E esse trabalho buscando essa saúde integral, ela é feita dentro desse sistema de rede, porque assim como a Fabi falou do conhecimento de campo e conhecimento de núcleo, por exemplo, eu estou numa visita domiciliar sozinha, mas eu encontro uma criança com diarreia ou vômito, enfim. Eu sei que eu não sou enfermeira, não sou médica, né? Mas eu sei que às vezes a qualidade daquela água que eles estão consumindo, os recipientes que eles usam para pegar aquela água, não são adequados, né? Então cabe a mim também realizar um tipo de orientação nesse sentido, assim como também avisar a equipe do foco que eu encontrei, né? Para a gente fazer um trabalho integrado e quem sabe evitar reincidências do quadro. Esse trabalho em rede, ele não fica apenas ali fechado dentro da UBS, só com os profissionais do quadro. Porque, assim como a Monai falou, o nosso principal ponto de acesso na aldeia são os agentes de saúde, que conhecem e andam as aldeias casa por casa. São os professores que estão em contato constante com as crianças, são os rezadores, são os pastores, né, que trazem muita coisa e agregam muita coisa para a gente. Da mesma forma que não adianta a gente simplesmente chegar com uma solução, com uma medicação, que às vezes aquela família não aceita, porque ela tá dentro de uma cultura de reza, está dentro de uma cultura que acredita na cura espiritual. Então, assim, a gente procura esse trabalho junto com essas lideranças dentro da aldeia para poder conseguir adquirir um melhor resultado, né? Porque quando as coisas caminham junto, em conjunto, tende a facilitar esse acesso para a população. E dentro desse trabalho de rede que a gente constrói, a gente também tem por trás essa equipe matricial nos auxiliando, né? Porque o nosso polo, ele fica dentro da cidade, mas o DICEI está aqui em Campo Grande, com toda uma equipe estruturada, com vários profissionais, assim como a gente tem vários profissionais no polo, aqui também a gente tem vários profissionais que estão para dar esse suporte para a gente, né? Que com alguma frequência vão até os polos fazerem visitas, dar esse apoio, esse suporte. Então é uma rede que não fica apenas lá dentro da aldeia, dentro da nossa cidade. E o trabalho em conjunto com o município. Isso é de extrema importância porque a gente trabalha dentro da atenção básica e o nosso principal foco é a prevenção e a promoção de saúde. É claro que a gente também faz os atendimentos emergenciais. E quando tem a necessidade, a gente faz os devidos encaminhamentos, seja para o conselho tutelar,
CRAS, para o CREAS, para o hospital, né? E é importante ter esse vínculo bom, né, com o município, que é para as coisas não empacarem no meio do caminho, né? Para a gente poder conseguir ter uma evolução dos casos que a gente vai atendendo. Esses atendimentos que a gente faz, eles podem ser ambulatorial lá nas UBSs, dentro das aldeias, né, ou dentro dos hospitais, né, quando vem algum paciente e fica internado, dentro do polo, quando vem essa necessidade. Mas principalmente dentro da psicologia, são as visitas domiciliares, né, porque assim como na cidade, lá não é diferente. E a procura pelo profissional da psicologia, ela é menor por conta nem por conta do preconceito, mas pela falta do conhecimento dessa necessidade, né, do profissional da psicologia. E nessas visitas domiciliares é onde a gente vai conseguir compreender qual é o contexto que esse indivíduo está inserido, como essa família funciona, qual é a realidade dele, né, como que essa estrutura que ele está inserido funciona. E aí a gente consegue fazer um trabalho mais focal, mais dentro do contexto familiar. Fazemos também o acompanhamento dos pacientes que fazem uso de psicotrópicos, né, porque precisam de uma atenção constante. E é quando a gente faz esses encaminhamentos para fora, né, com essa parceria com o hospital universitário, e quando eles retornam, a gente faz esse devido acompanhamento, que é para ter que é para a medicação que eles tomam não ficar uma coisa assim, só uma coisa sem muito movimento, né? Então a gente faz esse acompanhamento que é para melhor eficácia. E as atividades socioeducativas, né? As palestras, as oficinas, os grupos de apoio, porque como eu disse, é o nosso ponto principal, né? A prevenção e a promoção. Então, é uma coisa a longo prazo, né, principalmente relacionada ao suicídio. É uma coisa que as atitudes que a gente toma hoje, a gente busca ter o resultado lá para frente, né? Um trabalho voltado principalmente com as crianças. Aqui eu coloquei algumas fotos, né? Uma visita domiciliar junto com a enfermeira, uma família que estava enlutada, tinha acabado de perder uma criança, um filho. Aqui foi um trabalho desenvolvido com a odontóloga. A gente estava fazendo um teatrinho dentro das escolas. E aqui, acho que não está dando para ver muito bem, mas essa foi uma situação de adaptação que a gente teve que fazer. Porque no começo do ano, devido às chuvas intensas que estavam tendo, teve muita chuva e obstruiu o acesso ao acampamento Ipoí. E para aquela população não ficar sem atendimento, a gente foi com a viatura até onde deu, porque abriu uma fenda que abriu a estrada de um lado ao outro, né? E a gente foi até próximo, né? Onde tinha uma árvore ainda caída, e a gente improvisou lá com uma barraca, né? Para fazer a sombra, para fazer os atendimentos mais emergenciais mesmo, e não deixar aquela população desprovidas. E as principais características lá de Paranhos são o suicídio, que tem uma taxa de incidência muito alta também, e também dentro da população jovem, adolescentes em torno de 14 a 17 anos. E a gente faz esse trabalho essa pós-venção, a gente também faz essas notificações no SINAM, esse acompanhamento familiar, né? E já foi feito também capacitação com os agentes de saúde, nessa capacitação a gente trouxe os professores, os rezadores, né? Para que eles também pudessem entender como que funciona, né, o sofrimento psíquico, né, as características que a gente pode identificar no indivíduo, que pode ser sinais, né, de uma pessoa com uma possível ideação suicida, e dessa forma assim que eles pudessem identificar com mais facilidade e trazer os casos para a gente, né? Da mesma forma que também nessa capacitação e depois dessa conversa, os professores deixaram as escolas de portas abertas para a gente fazer um trabalho em conjunto.
violência doméstica lá é muito alta. A gente tem muitos casos de violência e a gente percebe que é muito pai com filho, marido com a esposa, neto agredindo a avó, e sempre, a maioria também dos casos com objeto contundente. A taxa de homicídio é muito baixa, por agressão por arma branca ou arma de fogo são bem baixas. E o álcool e drogas também é uma das principais dificuldades que a gente encontra lá, principalmente porque o acesso é muito fácil. A gente está tendo atualmente casos de crianças que estão transportando drogas dentro do ônibus escolar. Vão para a cidade e lá tem acesso a esse material e trazem para oferecer dentro do ônibus, trazem para dentro das aldeias. A gente já teve relatos de criança de 8 anos que foi pego dentro da escola da aldeia, portando cigarros de maconha, né, o que é muito preocupante, porque, de certa forma, a aldeia acaba perdendo o futuro, né, quando tem esse alto índice de crianças, esse alto índice de adolescentes envolvidos com essa realidade. E o fato de ser na região da fronteira é que intensifica ainda mais esse problema, porque a entrada da população paraguaia dentro das aldeias vem crescendo muito, porque é muito fácil a entrada, não tem nenhum tipo de controle, principalmente nessas aldeias que ficam mais próximas da cidade. Então vem aumentando muito essa entrada da população paraguaia, e que também facilita muito a entrada de álcool e principalmente de drogas dentro das aldeias. E uma das dificuldades também é a rede intersetorial fragmentada lá fora. Da mesma forma que eu falei que ajuda muito esse bom vínculo com o município, às vezes a gente trava muito nos encaminhamentos, quando a gente tem que mandar para fora, né, o sistema às vezes, né, o próprio conselho tutelar, que às vezes a gente tem muita dificuldade para que eles adentrem na aldeia, né, e a ausência de CAPs e RAPs, porque a gente faz esse acompanhamento com o pessoal de psicotrópico, mas, por exemplo, a gente tem um número até que grande de pacientes com esquizofrenia na aldeia, e que, de certa forma, fazendo o controle dos psicotrópicos é uma coisa muito difícil, porque às vezes a família ela não consegue compreender de forma muito clara os horários certos, a importância de tomar aquela medicação diariamente, né? Porque na concepção deles o remédio foi feito para você tomar para ficar bom, né? Só se você passou mal você toma o remédio. Então, o paciente começa a melhorar, eles param de dar a medicação, porque acham que já não precisa mais, né? Então, as próprias atividades dentro da aldeia, né? Eles acreditam muito em feitiço, né? Então, eles preferem levar muito mais para a reza, acreditam muito mais na reza, o que acaba dificultando de certa forma. E sem ter esse sistema de apoio para a gente, fica muito difícil caminhar sozinho, né? Porque a gente faz um acompanhamento, a gente faz umas atividades semanalmente com esses pacientes, mas caminhar sozinho fica muito difícil. A gente precisa de um suporte mais especializado. E essa saúde indígena, ela é uma saúde especializada justamente porque as realidades são completamente diferentes. O modo de ver e estar no mundo são diferentes, né? E, como já foi dito, a nossa formação aqui no estado, ela prioriza muito a área clínica, né? E o que, de certa forma, quando a gente entra dentro da aldeia, não deixa de ser tão ruim, porque lá dentro a gente tem que começar a construir. Então, se a gente não tem muito parâmetro assim para seguir, facilita a nossa construção junto com a população, né? Por exemplo, a gente tem um enfermeiro homem que chegou lá em Paranhos há 3 anos atrás. Quando ele chegou, foi assim bem complicado, porque a população tinha muita dificuldade de fazer o preventivo.
E tanto que no momento eles fizeram um abaixo-assinado pedindo a saída desse enfermeiro, porque as mulheres não queriam fazer o preventivo, os maridos não queriam permitir, né? E depois de um trabalho longo, né, e diário, ele foi conseguindo essa aceitação lá dentro, né? Depois de muita conversa, depois de muita palestra, ele conseguiu essa aceitação e hoje ele é muito bem visto, muito bem-vindo dentro da aldeia, né? Hoje ele já não tem tanta essa dificuldade, mas é uma coisa que não é nem por preconceito, é mais por questão dos conceitos deles, que eles têm, né, dentro deles, questão do respeito, né, eles são muito tímidos, são muito fechados, né, então até por conta disso mesmo. Por exemplo, é diferenciada também porque no período do inverno, o maior problema que a gente encontra são as pneumonias nas crianças. E isso acontece porque a família tem o costume de fazer fogo dentro de casa, né? Colocam as lenhas dentro da casa, dentro do ambiente que dorme, e faz fogo durante o dia e durante a noite. E não adianta simplesmente a equipe entrar lá e falar assim, olha, essa fumaça é prejudicial, não pode fazer o fogo aqui, porque isso faz mal para os olhos, faz mal para o pulmão, para a respiração, sendo que na verdade é o que eles têm para se aquecer, né? Se tirar aquele fogo dali de dentro, acabou o aquecimento da casa. São casas simples, né? Às vezes a dificuldade para um cobertor, ao mesmo para agasalho. Então, assim, são coisas que a gente tem que se adaptar para poder introduzir um pouco mais de saúde no contexto geral da aldeia. Da mesma forma que o problema com diarreia era muito sério lá nas crianças, porque as famílias não levavam até a UBS, né? Porque eles acreditavam, eles chamam de pai virado. Então eles levam no rezador, para o rezador benzer, né? E acaba deixando de ir na UBS, acaba não comunicando que a criança está com o pai virado. Então a criança vai perdendo peso, e quando a equipe vê, já perdeu peso, ou está com algum outro problema associado, né? Então, assim, o trabalho para trazer as famílias até a UBS, ou até mesmo para procurar essa ajuda, é um trabalho de formiguinha, né? Conforme você vai conhecendo a comunidade, você vai identificando como você deve chegar até neles. E por isso, essa parceria com os rezadores, com os pastores, são de extrema importância. Essa é uma frase que eu queria compartilhar com vocês, porque logo que eu entrei, ela me marcou muito. Logo que eu comecei a trabalhar lá nas aldeias, eu procurei os professores das aldeias para poder conversar um pouquinho, entender um pouquinho como funcionavam as coisas, enfim. E um dos professores da aldeia Piragi, o professor Jonathan, ele olhou bem para minha cara assim e falou assim que bravo, sabe? Uma feição brava. Ele falou assim: vocês nos ensinaram a abraçar o remédio, mas não nos abraçam. Aqui na minha escola, dificilmente entra alguém da equipe, dificilmente vem alguém aqui ensinar o que é saúde, vem nos acolher, vem nos ouvir, né? Então, eu acho que é uma frase que a gente deve passar para frente, principalmente dentro da saúde indígena, mas acho que também para outros setores, né? Para a gente mudar essa visão de mundo, essa visão do indivíduo, para poder fazer um trabalho mais qualificado, né? E começar a oferecer de fato a promoção da saúde. Bom, é isso. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigada pela atenção. E é isso, obrigada. Boa tarde. Como já foi apresentada, eu me chamo Karina Paranhos, não é a cidade. E quero agradecer o convite, né, por estar participando desse evento que é tão valioso, tão precioso para os profissionais,
os usuários do serviço, né, para os residentes, que tem alguns aqui, né, estudantes, estagiários, enfim, para todos nós. Né? Eu acho que é algo, um marco bem importante para a saúde indígena. E eu vim, na verdade, hoje falar um pouco da minha experiência, não aqui. Né? Eu estou aqui desde o início do ano, desde janeiro desse ano, mas eu vim de longe. Eu vim do norte do Brasil, sou de lá, sou do norte também, e vim falar da minha terra, do meu povo, né? Compartilhar um pouquinho da experiência que eu tive lá de 7 anos com vocês. Né? O Coloma não está aqui, mas também queria agradecer, né, o Coloma por todo o auxílio, todo o apoio que ele nos deu. As meninas brincam. Ontem eu estava brincando com a Paula, né? E disse assim que muitas coisas a gente deve às portas que ele nos abriu. E que se hoje existem profissionais na saúde indígena, né, fazendo parte dessa equipe de saúde mental, quem não conhece Coloma vai ter oportunidade de conhecê-lo amanhã, né? Mas para a gente que conhece, sabe o significado, sabe a importância e sabe que quando a gente pensa em saúde mental indígena, a gente associa isso ao Dr. Coloma também, tá? Então, para falar um pouquinho para vocês, só para entenderem mais ou menos, eu não vou me prender muito a isso, mas só para que vocês entendam. No período de 2008 a 2014, tinha uma população de mais de 53 mil indígenas, com etnias Ticuna, Cocama, Canamari, Macuyupi, Iutota, Caixana e Cambeba, sendo que a maior números, né, de etnia era os Ticuna. Eles representavam 90% da população e os demais eles eram divididos. Se estendia por 7 municípios, 189 aldeias, 12 polos base, uma casai, e o que é bem diferente daqui, né, da região do Mato Grosso do Sul. E o meio de acesso principal era o fluvial, tendo terrestre e aéreo. A gente só conseguia chegar de carro em uma aldeia, nas demais todas eram por barco mesmo, tá? Aqui eu trouxe só para ilustrar para vocês como é que era, né, a divisão dos municípios. Lá também era uma área de fronteira, né, e diferente daqui dos polos base, lá os profissionais eles permanecem em área. 20 dias eles ficam, eles moram dentro das aldeias. Além do polo base, existe um alojamento, né, que os profissionais permanecem lá 20 dias e eles têm folga de 10 dias, tá? Então, qual que era o objetivo da saúde mental, né, naquela época? Desenvolver ações de vigilância epidemiológica, intervindo na prevenção e controle de seus agravos, promoção de saúde e educação continuada em saúde mental. E aí, isso faz a gente pensar em epidemiologia, né? E de acordo com a saúde indígena, em 2012, a epidemiologia se preocupa com o processo de ocorrência de doenças, mortes ou quaisquer outros agravos ou situações de risco à saúde na comunidade ou em grupos dessa comunidade, com objetivos de propor estratégias que melhorem o nível de saúde das pessoas que compõem essa comunidade. E aí, falando enquanto profissional nessa área da psicologia e saúde mental, quando a gente fala em epidemiologia e quando a gente fala em números, a gente fica meio que incomodado, né? A gente mais a questão da subjetividade, né? E tudo mais. Só que a epidemiologia para a saúde mental, ela também é extremamente importante, porque não são só números, são números os quais a gente tem que utilizar para elaborar estratégias, né? A gente consegue, a partir daqueles números, identificar quais são os agravos, identificar quais são as principais problemáticas para, a partir daquilo ali, a gente poder montar estratégias de atuação. E aí, para a coisa não ficar muito pesada e carregada, né? E a gente dá um toque da saúde mental nisso, como que a gente pode captar essas informações e esses números, né? E aí, uma das estratégias que a gente usou lá foi o mapa falante. O mapa falante,
ele fazia o mapeamento por agente indígena de saúde, né? Cada agente indígena de saúde desenhava a sua área, desenhava o seu território, e isso proporcionava o quê? O melhor vínculo com os profissionais, o melhor vínculo com a comunidade, né? E a gente conhecer a área daquele profissional e ele também poder conhecer sua área, né? Saber onde tem, por exemplo, casos de tentativa de suicídio, casos de pessoas que estão fazendo uso de medicação, enfim, não só na questão da saúde mental, mas como outras questões também, né, de saúde, como foi dito aqui de manhã, de uma forma mais geral mesmo. Gente, eu estou falando rápido porque só tem 20 minutos, viu? Então, a partir desse instrumento, o que a gente pôde identificar, né? Como já foi dito, alguns agravos que foram os seguintes: os suicídios, né? As tentativas de suicídio, o uso abusivo de álcool, as agressões, uso de medicamentos psicotrópicos, porque na verdade os psicotrópicos eram feitos assim, há muito tempo eles faziam uso de psicotrópicos e não havia uma nova avaliação médica e tal, então isso também foi identificado. Transtornos mentais e comportamentais e pessoa em risco, ou seja, com algum sofrimento psíquico identificado. A partir daí, com toda esse mapeamento feito, a gente sabendo o que estava acontecendo, né, dentro da comunidade, quais eram os agravos, a gente começou a notificar esses casos, né? E o legal de lá era assim, que a gente conseguiu fortalecer de uma certa forma a rede de trabalho, e assim, não era só notificar, a gente tinha um retorno dessas notificações a partir do momento que a gente, junto com a rede, montava estratégias de trabalho. Então, assim, não era só a notificação, a gente fazia um trabalho também referente às identificações dos problemas. Outra coisa foi a saúde mental como rotina de trabalho nas equipes, porque o que acontecia eram trabalhos de prevenção esporádicos, vamos dizer assim, não era uma rotina de trabalho, né? E a saúde mental, quando ela entrou, ela começou a ser uma rotina. Embora na época que eu fui contratada, só fosse eu, enquanto psicóloga, por uma população de mais de 50 mil indígenas, né? Então, ainda assim, a gente conseguiu fazer com que isso fosse uma rotina, onde os odontólogos, enfermeiros, técnicos, nutricionistas, todos nós trabalhávamos, né, de uma forma, ainda que engatinhando, né, na saúde indígena, na saúde mental indígena, mas que foi um passo importante para que o trabalho ele pudesse ser desenvolvido e continuasse sendo desenvolvido também. Outra coisa foi a contratação de outros psicólogos. Como eu falei, eu era solitária, né, lá. E aí, depois de uns 3 anos mais ou menos, 4 anos mais ou menos ainda, começaram-se as contratações, né? E aí a gente fazia um trabalho de divisão de área lá, para as áreas também não ficarem descobertas. Mas aí foi muito importante esse olhar do psicólogo dentro das aldeias, essa escuta desse profissional, né, dentro das aldeias, o auxílio também dentro das equipes, que foi algo extremamente importante para estar ajudando e estar auxiliando mesmo a equipe também a desenvolver o trabalho. Começaram-se também a fazer os acompanhamentos regulares desses principais agravos, ou seja, igual a Monay falou aqui, as tentativas de suicídio, as famílias onde houve, né, o suicídio, as pessoas que fazem o uso de medicação, enfim, todos esses itens que foram identificados, esses problemas que foram identificados, a gente conseguiu acompanhá-los, né, dar um retorno. É igual eu falei para vocês, não é só números e identificar, é dar um retorno, porque uma das primeiras vezes que eu fui na comunidade, eles me falaram isso. Se for para você vir aqui e não dar um retorno para a gente, e não fazer um trabalho com a gente,
a gente está cansado disso, né? E aí eu expliquei para eles que era diferente, que eu não estava fazendo nenhum tipo de pesquisa e tal, que na verdade a gente tinha um trabalho que ia ser continuado e tal, então eles deixaram eu voltar. Mas é muito interessante essa angústia que eles têm também, né? E aí são os trabalhos que a gente desenvolvia lá, que é parecido com os trabalhos que são desenvolvidos aqui também, né? Que são as orientações e aconselhamento ambulatorial, domiciliar, avaliação psicológica, encaminhamentos, atividades comunitárias, atividades com equipe e outras atividades. E aí eu vou explicar para vocês rapidinho mais para frente. E aí, antes dessas atividades, né, o que foi que a gente pensou nessa construção? O trabalho em rede. Então, a gente fez um seminário, né, e aí a gente convidou muitas instituições, tanto do município quanto a nível estadual, federal, enfim. E as lideranças, muitas lideranças a gente convidou também, né? Porque a gente está falando de construção de saber. Como que eu vou falar de construção se eu não ouço, né? Então, não tem como eu construir se eu não estou ouvindo o principal interessado. Então, teve a participação muito grande, né, dos indígenas, e além do município, do estado, né, de todos os municípios. E foi um evento muito produtivo, que a gente também conseguiu colher muitos frutos, né? E aí ele se dividia da seguinte forma: o que fazer, quando fazer e quem fazer. É uma coisa muito simples, mas aí as instituições falavam quais eram suas responsabilidades e de que forma poderiam atuar. E nesse quadrinho aqui, cheio de papelzinho, era justamente isso. Cada um fazia, né, o que podia, de que forma ela podia estar atuando, né, com as dificuldades, com a problemática que foi apresentada. Então, um dia passou só os indígenas falando das dificuldades, quais eram os problemas, o que eles enfrentavam dentro das aldeias. E aí depois, em cada grupo, que a gente montou várias mesas, em cada grupo tinha representantes indígenas para dizer o que eles gostariam que aquela instituição fizesse, uma vez que a instituição explicou também de que forma ela poderia atuar. E aí ficou uma dinâmica muito boa. Além da rede, né, que essa rede é institucional e tal, a gente também tinha uma rede dentro da aldeia, né, com os rezadores, as parteiras, que lá a gente ainda tem parteiras, os pajés, professores, os AIs, várias lideranças. Então, assim, para tudo que a gente iria fazer ou pensar em fazer, a gente conversava antes, né? Para perguntar o que podia, de que forma podia fazer. Era uma construção realmente, não uma imposição de saber, mas uma construção. E uma coisa que eu acho que é importante é que é o que a Monai falou. A gente tem que se despir da concepção de mundo que a gente tem. Porque às vezes, quando uma mãe trata um filho de uma determinada forma e a gente acha que não é legal, que é feio, isso está partindo da concepção de quem? Concepção de vida, de mundo de quem? Né? Então, a gente tem que entender isso. E muitas vezes aquela criança ela é tratada porque faz parte da cultura dela, faz parte do modo dela entender a vida e tal. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente, quanto profissional de psicologia, e a gente também vê isso durante, né, durante o nosso período de estudo, mas a gente tem que colocar em prática. E a prática ela é difícil, porque a gente é ser humano, a gente tem sentimento, a gente tem crenças, a gente tem valores, né? Então, como que vai se desprender disso, né? É difícil, mas essa prática ela tem que ser exercitada pelo menos, né? Para a gente poder dar continuidade no nosso trabalho. E aí, uma coisa que é importante também é a rede profissional. Não adianta eu querer ter uma rede boa a nível, né, de instituições, uma rede boa a nível de aldeia, e eu, dentro do meu polo base, eu não consigo conversar com os outros programas. Como que eu vou desenvolver um trabalho se eu não consigo me relacionar com a enfermeira, não consigo me relacionar com a nutricionista, não consigo, né,
Então, assim, tem que haver essa rede também na questão dos profissionais que fazem parte da equipe. Aqui aí eu trouxe para vocês verem as atividades ambulatoriais, enquanto se espera pelo médico, pelo atendimento médico, pelo atendimento odontológico, a gente faz as orientações, igual já foi falado aqui, né? A gente não pode perder oportunidade. A gente não vai ter um consultório nosso, a gente não vai ter uma sala nossa, o que a gente vai ter é corredor, a gente vai ter uma árvore, a gente vai ter uma quadra, a gente vai ter uma igreja, a gente vai ter uma escola, né? Mas esperar um lugar com 4 paredes dentro da área indígena, não sei se vai ter um dia, né? Mas hoje, e na época que eu trabalhei também, não se tinha. Pode passar. Aí são as visitas domiciliares, bem diferentes da nossa daqui, né? Lá são 6 meses de cheia e 6 meses de seca. Quando o rio está cheio, a gente consegue ter um acesso melhor, porque a gente consegue pegar os furos e os atalhos. Quando o rio está seco, é muito mais difícil, porque se formam praias no meio do rio, e aí a gente demora muito mais para chegar. A gente passa na aldeia mais próxima 2h30, 3 horas para chegar na aldeia mais próxima. Isso no motor 200, né? Porque existe diferença. E em outras aldeias a gente passa 15 horas viajando de barco no mais veloz também, né? Porque se a gente for no normal de linha, a gente passa 1 dia e meio, quase 2 dias para chegar nessa aldeia. Então não tem como profissional ir e vir para casa. Então é um profissional, né, que fica lá durante esse tempo. E aí a gente pode imaginar, né, um Big Brother, né, ali, porque são pessoas com costumes diferentes, de regiões diferentes, tem gente lá de todos os lugares do Brasil, então são pessoas com muitas diferenças mesmo. Aí são as visitas domiciliares que a gente faz, né, e a visita domiciliar é extremamente importante, né, ficar no polo, fazer as rodas, tem que ser feito sim, mas a oportunidade que se tiver, tem que fazer visitas domiciliares, porque você consegue identificar muita coisa, né? Porque lá você está na casa, vê como é que as pessoas elas vivem, né? E convivem também. Então, as visitas elas são importantes. Aí foi um trabalho de uma oficina que a gente fez com a produção de um material para fazer uma cartilha, né, que eles falavam desse processo de como que o álcool entrou dentro, né, entrou na aldeia, como é que aconteceu isso, por que foi. Então eles fizeram os desenhos, eles escreveram também em português e em ticuna também, né, e foi uma coisa assim muito legal, porque daí eles trabalhavam, tinha esse material, os agentes aí eles trabalhavam com esse material, né, nas visitas que eles faziam também. Aqui o incentivo do esporte e lazer, né? Esse aqui era um grupo de teatro que tinha. E ali eles gostam muito de vôlei, muito de futebol. Então a gente pedia lá para dar uma palavrinha antes de começar as atividades, falar sobre a questão da saúde, né? Para ter mesmo esse incentivo para o esporte. Aqui é um caso muito interessante de uma visita domiciliar feita, e durante essa visita a gente identificou, pode passar, a gente identificou esse jovem, né, com condições assim bem precárias mesmo. Ele não se alimentava, onde ele comia, ele fazia suas necessidades também. Então foi um caso assim bastante delicado, né? Foi um caso bem não é difícil, mas é algo que despertou, desafiador, que despertou muita sensibilidade. E aí, só para falar rapidamente, ele foi para o médico, a gente conseguiu trabalhar em rede, a gente conseguiu trabalhar em equipe, a gente conseguiu a gente conseguiu acolher, né, essa pessoa, cuidar realmente, né? A equipe ia lá diariamente, foi um bom período, 6 meses, todos os dias
o profissional da equipe ia lá na casa dele, fazer visita, orientar quanto à limpeza, quanto ele ia dormir, onde ele ia dormir, o que ele ia comer, tudo. Então, assim, foi um trabalho bem desafiador mesmo, mas a gente conseguiu resultados positivos. E aí eu trouxe isso para vocês, porque muitas vezes a gente fica desanimado e desesperançoso também. E aí, muitas vezes, a gente fala assim, eu acho que eu já fiz tudo, eu não tenho mais o que fazer, o que eu ainda vou fazer? E aí, só que assim, a gente faz a diferença na vida dessas pessoas, né? Porque cada um de nós aqui que é trabalhador é o SUS, eu sou o SUS, vocês são o SUS também que trabalham, né? Hoje com a população indígena e os que podem trabalhar. Então, assim, se os profissionais não se empenhassem dessa forma para essa pessoa ter uma melhor qualidade de vida, né? Nem sei se ele ainda estaria, né, entre nós. Mas eu acho que a gente tem que desenvolver isso dentro da gente, ter esperança, não pode perder, né? Porque assim, a gente pode fazer uma diferença muito grande na vida de uma outra pessoa, né? Porque a gente trabalha com vidas, né? Com vidas. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Gente, eu já estou terminando. E aí a gente fala de um modelo humanizado, né? A gente sempre buscou esse modelo humanizado do cuidado, de olhar o outro, de ouvir o outro, né? E ter realmente essa sensibilidade. Pode passar. E aí a gente conseguiu ter o quê? Um diálogo qualificado, entender o conceito dos problemas e suas representações simbólicas. Eu acho que isso é muito importante, né? A representação simbólica. O que aquilo ali representa para o outro, né? Por que ele ficou preso atrás da casa dos pais? Né? Ele ficou preso porque foi negligência, foi violência, ou foi uma certa forma de cuidado que a família teve para protegê-lo de quando ele saía de casa e queria bater nas pessoas e queria pegar as coisas das pessoas. Então, às vezes, quando a gente vê algo e não tem um conhecimento, né, a gente faz um certo julgamento. Mas quando a gente para entender a representação simbólica, isso é uma coisa bem diferente, tá? E a construção interdisciplinar das estratégias para possível resolução dos problemas, que é esse trabalho de escuta, né? Da população, dos profissionais, enfim, todos sentando em rede. Eu acho que é bem importante isso, esse trabalho em rede, porque igual a Fabiane falou, não tem como a gente trabalhar sozinho, não tem. Eu acho que nem sei se é possível isso. Então, o trabalho em rede, ele é fundamental. Aqui eu trouxe mais algumas fotos de reuniões, atividades na comunidade, com as lideranças, as visitas domiciliares, atividades com as crianças em rede. Pode passar. Algumas confecções de material. E aqui eu trouxe uma frase que a Mona e a Paula hoje perguntaram por que eu coloquei essa frase. E eu respondi mais ou menos, porque eu não queria estragar a surpresa. Então, assim, a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. O povo ticuna fala que ele é um povo muito feliz e é um povo muito alegre. E fala também que a tristeza não é boa. E uma certa vez eu li isso. Eu estava lendo um livro e eu vi essa frase. E eu acho que isso é bem isso que eles estavam falando também, né? Então, eu vi, eu lembrei, na hora que eu li, eu lembrei isso, né? Então, que a alegria faz bem à saúde, né? Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, eu acho que isso serve para a gente também, né? Viver, né? É viver e não deixar morrer aos poucos. E só para concluir, eu só quero que você abra o outro vídeo para mim. É rapidinho. Aku kamagu, ati kunagu.
kamagu, ati kunagu, aku kamagu, ati kunagu. Mas assim, eu acredito que nós também, enquanto profissionais, igual já foi falado aqui pela manhã, tem a questão também da qualificação mesmo, né? Eu acho que esse momento é importante, eu acho que esse momento é valioso, da gente estar escutando as práticas de outros lugares, embora seja diferente a forma de organização e muitas vezes de trabalho, mas eu acredito que o objetivo é o mesmo, né? Então, assim, eu acho que essa questão de ter o conhecimento teórico, ele é importante também para a gente poder colocar em prática ou discordar, ou achar que aquilo tudo que aprendeu não é daquele jeito, mas para ter algo, né, que a gente possa estar desenvolvendo dentro das aldeias, né, para que a gente possa estar levando algo também positivo e produtivo. E também, gente, a gente tem que pensar no cuidado da equipe, porque assim, a gente cuida do outro, né? Então, para a gente cuidar do outro, a gente também tem que ter um cuidado. Então, uma equipe fortalecida, uma equipe harmônica, ela faz total diferença, né? Durante esse período que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas assim que algumas são hoje minhas amigas pessoais, né? São amigos pessoais que eu tenho. Então, eu só tenho realmente a agradecer, né? Só tenho a agradecer, viu? Muito obrigada. Então, Monai traz uma frase dentro da palestra dela, né? Uma frase me chamou a atenção. Somos preparados para a clínica. É verdade, quando eu trabalhei no DICEI, eu senti isso também. Mas, depois eu vi o quanto somos preparados para a clínica. Mas eu vi que a gente trabalha com a clínica dentro da comunidade indígena o tempo todo. Trabalhar com clínica não é a mesma coisa que trabalhar com a clínica dentro da comunidade indígena não é a mesma coisa que trabalhar, né, dentro do consultório. Mas o que aí a fala de vocês vem reforçar isso. Quando a Deise, por exemplo, busca não só o tratamento do sujeito, mas toda a família, né? Quando você considera não só o sujeito com o seu sintoma, mas quer escutá-lo, quer trabalhar na prevenção e na promoção, que foram essas palavras que vocês foram explicando para a gente ao longo da palestra de vocês, e foram me chamando a atenção. Quando você fala do feitiço, você também trabalha com a clínica, porque você tem que compreender a questão da universalidade, da particularidade e da subjetividade daquele sujeito que você está ouvindo,
da família dele, daquela comunidade, né? E aí a Karina finaliza com a fala: não tem como atuar senão ouvi-los. Essa frase, eu não sei bem se você falou atuar ou trabalhar, mas é uma frase, né, que a gente encontra na fala de vocês três também. Aí você coloca aqui: entender o conceito dos problemas e a representação simbólica. Então, tudo isso também se faz na clínica, né? Quando vocês escutam o sujeito com essa escuta técnica, qualificada, né? E os orienta como escuta e os orienta. Tá, vou usar essa palavra mesmo. Como que ele pode mudar a si próprio, como ele pode mudar os outros assim, não que ele vai mudar, mas como que a mudança dele pode refletir na mudança, né, ali dos seus familiares, como que ele pode assumir esse sintoma como seu, em vez de ficar colocando a culpa no outro, falando: não, eu sou assim porque é o outro. Não, ele assume o sintoma para ele, ele compreende que ele pode sim fazer algumas escolhas dele, que é difícil, mas que ele pode bancar aquilo depois, ele pode apostar nele. Então, tudo isso é clínico. Eu quis fazer esse comentário porque na verdade, é mais aproveitando esse momento, né? Mas porque tem alguns colegas que falam: nossa, a clínica dentro da saúde indígena não tem nada a ver. Não, mas é o que faz na clínica, o que faz na saúde indígena, que às vezes faz até dentro de uma empresa, né? No sentido de escutar, avaliar, pensar, planejar uma situação para poder retornar para aquele sujeito que está precisando de uma orientação naquele momento. Então, assim, aproveitei esse momento para dividir com vocês também uma angústia minha, a pergunta da Fabiane Vick. Você quer? E quem quiser, por favor, já pode levantando a mão que eu anoto. Na verdade, não é bem uma pergunta, é que eu não podia ficar sem falar, gente. Aqui. Bom, primeiro eu queria parabenizar vocês. Eu fico tão emocionada quando eu vejo, né, o nosso trabalho, né? Digo nosso porque é de uma equipe toda, né? Vocês também, psicólogos que estão aqui, né? Já há anos também trabalhando com a população indígena, enfim, sabem o quão desafiador é esse trabalho, né? Então eu digo que o maior desafio da minha vida profissional, como eu acho que de cada um de vocês também, é a gente estar inserido dentro da população indígena, trabalhando, né, com eles. Eu digo também que a gente muito mais aprende do que contribui. Eu hoje sou uma pessoa, sem dúvida, muito melhor do que quando eu entrei, há 8 anos atrás. Porque realmente tive oportunidade, digo oportunidade mesmo, de aprender tanto com a população indígena. Então, eu acho que é um desafio enorme, enorme, sem sombra de dúvida, né? A gente percebe que realidades diferentes, né? Eu também me senti contemplada nas fotos aqui no final, tive a oportunidade de visitar a região também, a próxima da Karina, 30 horas de barco até chegar às comunidades. Acho que foi motor menor, né, Karina, mais inferior, por isso foram 30 horas de barco, mas foi uma experiência realmente única também. E eu acho que é isso, só pontuar, não é uma pergunta, mas assim, me colocar sensível também isso, porque estou com vocês junto, né, dessa equipe com o maior prazer, com a maior alegria, até quando Deus permitir. Tá? Muito obrigada. Silvana. Boa tarde a todos. Gostaria de perguntar para a Karine, eu cheguei aqui um pouco atrasada, queria até pedir desculpa, a gente veio de Miranda, a gente saiu de 3 municípios, terça-feira acho que voltamos hoje, né? Sabe que a demanda é a mesma coisa do DICEI, FUNAI, né? A gente atende a população no estado. Mas assim, observando a fala dela, ouvindo e observando o vídeo, você que veio de outro estado, né, já trabalhou com outros povos e está no polo de Amambai, qual que é a diferença que você vê na atuação? É muito diferente? São as mesmas dificuldades? A atuação de vocês lá? Como que vocês viram hoje você trabalhando no estado de Mato Grosso do Sul com os Guarani Kaiowá e você atuando lá, né, na profissão? Porque eu penso assim, a gente trabalha, né, sabe assim, que aqui a gente tem 8 etnias no estado e eu, à frente de uma subsecretaria no estado, eu vejo que a minha maior dificuldade hoje é trabalhar com os povos Guarani Kaiowá, né? Assim, não dificuldade, mas assim, uma forma que eu sou terena,
de como que nós vamos fazer ou implantar uma política dentro da realidade, né, que eles vivem hoje no Estado, né? Então, a saúde também, eu creio que não é diferente. Você que já trabalhou lá, eu queria saber de você como que você está atuando, se é da mesma forma lá ou tem diferentes, como que é a vivência deles e a diferença, né, que você atua aqui com os Guarani. Oi. Silvana. Então, Silvana, é diferente, né? Eu já até falei para a Fabi, é bem diferente, assim. Na verdade, embora todos sejam indígenas, né? Mas, assim, os costumes são diferentes, as tradições são diferentes. É igual, assim, fazer uma comparação, assim. Eu na minha casa e a Fabiane na dela, né? A forma de se organizar é diferente, né? Então, com as populações também são diferentes. Por exemplo, mesmo em Amambai, né? Taquapiri e Amambai é diferente, né? Então, cada um tem seu tempo, então a gente tem que se adequar a essa compreensão, a ver de que forma que a gente vai poder trabalhar, porque para um serve e para outro não, e a gente tem que ter, né, essa sensibilidade. Com o passar do tempo, a gente vai começando a saber de que forma lidar melhor, de uma forma com alguns e de outra forma com outros. Então, isso aí é muito individual até mesmo, né? Entre as pessoas, porque cada ser humano age e reage de uma forma diferente. Então, existe uma forma, assim, diferente, né? A questão da organização das aldeias é bem diferente. O próprio município também, ele é bem diferente. A forma que o município de Amambai, ele se organiza, ele é muito diferente, né? A forma que a gente vai fazer visita, eu falo para as meninas que lá as aldeias, elas são asfaltadas. Embora a gente tá longe, né, do centro do Brasil, a gente está na região norte e só chega lá de barco ou de avião, as aldeias, elas são asfaltadas, né? Então a gente consegue, como a gente fica 20 dias dentro da área, isso é muito legal, porque hoje de manhã alguém falou assim, os profissionais precisam viver a realidade que a gente vive. Então isso dá oportunidade para que os profissionais, eles de uma certa forma vivenciem isso também, as problemáticas que existem dentro da comunidade. Então lá a gente consegue fazer visita domiciliar a pé, né? A gente põe um chapéuzinho, uma sombrinha e vai embora fazer visita. E aqui não tem como. A organização é diferente, né? Então existe sim uma grande diferença, mas assim, a forma que a gente atua de uma forma parecida, embora sejam problemas diferentes, mas assim, a gente consegue fazer as visitas, consegue fazer os atendimentos individuais. Hoje a gente está fazendo trabalhos em grupos também, né? Então a gente consegue sim desenvolver um trabalho semelhante, mas que a gente precisa entender essa nova forma de organização, de cultura, enfim, né? Dos aspectos que são diferentes também.